Buenas, senhores, mais uma vez aqui. Não me segue na história para falar. Você sabe, né? Você segue o canal. Se não segue, me segue aí. Mas é claro, para falar de história, cara. E hoje para falar de uma figura importantíssima, uma figura fabulosa da nossa história, né, cara? Um cara que, além de ser jornalista, ajudou a fundar um jornal em São Paulo. Um cara que criou formas engraçadas para falar de política, né? Um cara que era advogado e lutou pela causa dos escravos. É um cara, que ele ocupa a 15ª academia, a 15ª cadeira, né, cara, na Academia Paulista de Letras. É até emocionante falar desse cara, né, cara. Esse cara, velho, ele nada mais nada menos que Luiz Gonzaga Pinto Gama, cara. Então, ó, Luiz Gonzaga Pinto Gama, cara, tu sabe quem é, né? Se tu não sabe, cara, tu vai saber agora. Cara, ele é um dos, se não, pra mim, é o mais importante abolicionista da nossa história, cara. Eu vou contar um pouquinho da história do Luiz Gama para você, para tu entender quem foi esse cara, né, cara? E quão importante ele foi para o Brasil, né? E a importância dele por ser um marco das pessoas que lutaram pelos seus direitos, que descobriram seus direitos e foram ao fundo, mesmo sendo rejeitado por uma sociedade branca, racista, preconceituosa. O cara que venceu todo mundo, né, cara? Então vamos lá falar um pouquinho do Luiz Gonzaga Pinto de Gama, né, cara? Ou Luiz Gama. O Luiz Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo, né, de origem portuguesa, cujo nome ele jamais citou. Ele era filho de uma escrava livre, a Luísa Marim, que, segundo ele, participou da Revolta do Mares em 1835 e da Sabinada em 1837. E como consequência, né, dessas lutas, dessas revoltas, ela fugiu para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. O cara já vem de uma vida difícil, né, cara? Tem um abandono materno, mas segundo a história dele. E ele não fala em nenhum momento da biografia dele quem é esse pai. Em 1840, com 10 anos, o Luiz Gama foi levado pelo seu pai para o Rio de Janeiro e vendido a um negociante. O nome do negociante era Antônio Pereira Cardoso. Ele na verdade ele não vendeu o filho, né, cara? Foi em troca de uma dívida de jogo. E ele vai, cara, tu vê que não tem amor nenhum, né, cara? Ele foi trocado por uma dívida de jogo. O fato dele ser baiano, que já tinha uma fama de ser insubordinado, de ser fujão, de não tolerar o grilhão, o comerciante não conseguiu vendê-lo, né? E ele foi levado para uma fazenda no município de Limeira, São Paulo. Com 17 anos, ele conheceu o estudante Antônio Rodrigues de Prado, ficou hóspede nessa fazenda, e foi aí que ele aprendeu a escrever, né, cara? Ele não sabia escrever, ele teve esse contato com esse hóspede, né, com o Rodrigo do Prado, e ele vai aprender, ele vai ficar amigo desse cara, e ele vai aprender a ler e a escrever. Em 1848, com 18 anos, já sabia da situação dele, que era legal, já que ele era filho de a mãe dele era livre, né? E o pai branco, ele fugiu para a cidade de São Paulo. Nesse mesmo ano, ele se alistou na Força Pública da província. Em 1850, ele se casa com a Claudiana Gama e com ela teve um filho. Ainda nesse ano, ele tentou ingressar no curso de Direito. O curso de Direito ficava no Largo de São Francisco, mas por ser negro, né, cara, ele não foi aceito, ele foi hostilizado por outros alunos. Cara, mas ele não desiste e ele vai ficar como ouvinte, né? Ele vai ficar ali. Cara, ele era tão bom ouvinte, que, cara, ele sabia muito de lei, cara, muito de lei. E ele não vai se formar advogado, cara. Mas ele era tão bom, e ele era tão detalhista, e ele falava tão bem, porque ele escutava e lia muito. Cara, ele dava show, velho, quando tinha que libertar alguém. Em 1854, após uma insubordinação na força pública, ficou 39 dias preso, sendo em seguida expulso da corporação. Mesmo sem ter se formado em direito, adquiriu conhecimentos que lhe permitiu atuar em defesa jurídica dos escravos. Em 1853, ele tornou-se escriturário da Secretaria de Polícia da província de São Paulo. Como eu disse para vocês, o cara, velho, ele é inteligentíssimo, muito inteligente. E ele falava bem. Então, quando ele começou, mesmo como ouvinte,
E sabendo das leis, ele ia lá e defendia esses escravos que podiam pagar pela sua alforria e não sabiam como fazer isso. Ele ia lá ajudar esses caras, cara. Em 1864, junto com o ilustrador Ângelo Agostini, o Luiz Gama inaugurou a empresa humorística paulista. Ele ajudou a fundar o jornal Diabo Coxo, cara, que é muito engraçado, as fotos vão estar aí. Se destacou por utilizar caricaturas que ilustravam os personagens dos fatos cotidianos e toda a conjuntura social, política e econômica, né? E o que permitia aos iletrados, né, compreenderem os fatos. Em 1869, junto com o Rui Barbosa, fundou o Jornal Paulistano. Colaborou com diversos outros jornais progressistas, entre eles o Ipiranga e o Cabrião. Cara, tu imagina, olha que sacado do cara. Ele sabia que as pessoas não sabiam ler, mas se vissem as tirinhas, olha a importância dos quadrinhos, né, cara? As pessoas não dão tão importância, as pessoas não sabiam ler. Mas através da charge, da sacanagem, da brincadeira, né, do diabo coxo, eles conseguiam mostrar para essas pessoas que não eram letrados, o que estava acontecendo e até fazer eles participarem dos movimentos, né, cara? O Luiz Gama sempre esteve envolvido nos movimentos contra a escravidão e ele se tornou um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista. Seguinte naquele espaço dominado por fazendeiros e senhores de escravos e suas ideias abolicionistas, e sabendo que eles não iam receber devido apoio, passou a fazer o quê, cara? Passou a denunciá-los, cara. E logo, né, cara, isso não ia acabar muito bem. Mas, cara, ele passou por cima disso tudo, ele continuou denunciando essas pessoas e foi a forma dele repudiar, né, já o que estava acontecendo com ele. Em 1880, ele foi líder da Mocidade Abolicionista e Republicana, cara. Nos tribunais, Luiz Gama usava oratória impecável, seus conhecimentos jurídicos e defendia os escravos que podiam pagar a sua carta de alforria, como eu já disse, né, cara? Mas eram impedidos pelos seus donos. Cara, ele defendia os escravos que entravam em territórios nacionais após a abolição e a proibição do tráfico de escravos negreiros, que foi em 1850. A gente já estudou isso aqui no canal, vou deixar o card aí, se tu quer entender um pouquinho mais desse processo. Cara, ele participou de várias seitas, ele participou da maçonaria, ele participou de seitas secretas, ele participava de grupos secretos que ajudavam a libertar esses escravos. Em média, conta a história que ele libertou mais ou menos 500 cativos. Ao longo da história dele, jurídica, ele conseguiu a libertação de 500 cativos, cara. O Luiz Gama se projetou na literatura em função dos seus poemas, né, que satirizavam a aristocracia e os poderosos do seu tempo. Muitas vezes se ocultava sob o pseudônimo de Afro-Getulino ou Barrabás. Afro-Getulino é bom, né, cara? E Barrabás. Em 1859 ele publicou a coletânea de versos satíricos intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Fez um grande sucesso, né? Da onde se encontra o poema Quem Sou Eu? É popularmente chamado de Bodarrada. Cara, é legal falar de Bodarrada. Aqui no Sudeste a gente não fala muito Bodarrada, morreu um assunto. Mas Bodarrada, cara, quer dizer bode, né? De vários bodes. Uma Bodarrada. Cara, bode era o nome que era dado ao negro, né, cara? Era um nome para ridicularizar o escravo. Então falava assim, pô, velho, é um bode. Isso não só era para ferir a imagem da pessoa, do humano, tratar ele como animal, se tratava ele como um bode, né? O cara era quanto valia um negro, né, cara? Tu vê que barbárie, cara. O Luiz Gama faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882, cara, um pouquinho antes da data da nossa abolição, que foi em 88, né, cara? Então, ele não chegou nem a ver o documento da abolição assinado pela princesa Isabel e nas artimanhas da época. Mas, cara, ele é considerado, o Luiz Gama, ele é considerado uma das 21 pessoas mais importantes, personagens mais importantes do Brasil. Por que eu quis fazer diferente esse episódio? Por que eu quis falar para você e me interromper ao longo desse processo? Porque esse cara é fantástico. Só ficar jogando conversa no vento, não detalhar a vida desse cara, vai parecer que eu estou falando só por falar. Esse cara foi fantástico. É uma pena que seja um herói esquecido. Quando você bota assim, 5 maiores abolicionistas, sempre vai aparecer ele lá entre os 5. Mas, cara, tu percebe. Vamos lá, agora vamos recontar a história antes de terminar esse episódio.
O cara, a mãe, se envolve em 2 revoluções. Cara, e por conta disso, abandona ele com o pai. O pai é um fidalgo português que nunca citou o nome. Para a própria segurança ou por vergonha, a gente nunca vai saber. O pai vem pro Rio de Janeiro, né, cara? Vem para cá, pro sul-side de Salvador, vem aqui pro sudeste, vem pro Rio de Janeiro, perde no jogo, vende o filho como escravo, troca o filho em forma de pagamento. Leva o cara para São Paulo. São Paulo, cara, ele trabalha na fazenda, trabalha como escravo qualquer, sem informação, sem letra, sem nada. Conhece um cara que vai ensinar ele a ler e escrever. O cara se alista numa força, era uma milícia da época, estuda, mesmo sendo enxotado, sendo tratado como Zé Ninguém, o cara como ouvinte se torna tão melhor do que os outros caras que estavam ali, dos filhinhos de coronel que estavam ali. O cara se sobressai a ponto, cara, a ponto de fundar um jornal, né, cara? E o cara funda um jornal, velho, do lado de, cara, quem cara, do seu Rui Barbosa, velho. Então, olha aí, o cara tem a sacada de fazer tirinha para as pessoas que não sabem ler e satirizar o movimento que estava acontecendo. Cara, esse cara foi incrível. Então, Luiz Gonzaga Pinto de Gama, Salvador, Bahia. Esse cara é um herói que devia estar estampado ao lado de outros grandes heróis, né? Só que esse não foi inventado. Não precisa falar Tiradentes, foi inventado, é claro. Existiu a figura, mas, cara, foi inventado. Depois eu conto essa história. E como outros foram inventados. Esse não, neguinho. Esse aí, cara, esse aí não foi inventado, não. E uma pena que ele morreu antes do documento da abolição ser concluído. Bom, obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Eu fico por aqui. Me segue na história, assina o canal, assina o canal e a gente se vê por aí. Cara, e é isso aí. Se tu não sabia que tinha um herói negro desse calibre, cara, tá aí, ó, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu fico por aqui, vocês vão ficar aí e vão estudar, que é muito legal. Cara, olha só, chegou pra mim, ó. O telefone caiu, não vou editar não, olha o que chegou pra mim aqui. Cara, incrível. Eu vou ler, eu nunca li, assim, sempre fragmentei pedaços de PDFs na web, mas chegou pra mim, eu nunca tive a edição inteira, então eu tenho um trabalhinho para essa semana, tá? Eu não sei nem pra dizer, eu não posso nem indicar, cara, porque é um trabalho, um marco, tá lotado de racismo, de preconceito, mas eu acho, cara, que é uma das primeiras edições, né, cara, que o Gilberto, um dos caras que conseguiu escrever um pouco, sintetizar um pouco do que acontecia naquela época. É claro que de uma forma poética, mas vale a pena. Tá aqui, ó. Eu vou editar, no telefone caiu, segue aí. Cara, se tem uma coisa que eu não faço, é difícil eu parar para editar vídeo. Eu gosto de falar direto e jogar figura em cima para dar menos trabalho e falar mais de história. Bom, fiquem com Deus, com Alá, com Jah, com Jeová, quem vocês quiserem. O vídeo já ficou com 13 minutos, estou vendo o relógio aí. Tchau!